Quando o liberalismo se torna democrático? Se a gente estudar a história do liberalismo, a gente vai perceber que na maior parte da sua história, os liberais eram contrários à democracia. A ideia de liberalismo é do século XIX, tá? Às vezes alguns livros didáticos chamam Locke de liberal, Adam Smith de liberal, mas a verdade é que tanto Locke no século XVII quanto Adam Smith no século XVIII desconheciam a ideia de liberalismo. Então é muito mais os liberais do século XX que se apropriam deles como seus antecessores do que de fato eles eram liberais. A maioria dos historiadores não considera Locke e Adam Smith liberais, mas é claro que eles são importantes para a história do liberalismo. É diferente. Mas enfim, quer consideremos a partir de Locke, quer consideremos a partir do século XIX, é fato de que a maioria dos liberais eram contrários à democracia, até o século XX. Por que eles eram contrários à democracia? Porque eles entendiam que a democracia seria uma ameaça aos direitos naturais que os próprios liberais defendiam, como direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade perante a lei e, sobretudo, direito à propriedade privada. Então eles entendiam que a democracia converter-se-ia em tirania da maioria, ditadura da maioria e assim afastaria os direitos. E aí um grande pesquisador do século passado, que é o Norberto Bobbio, tem um texto sobre isso chamado Liberalismo e Democracia. E nesse texto, o Norberto Bobbio diz: quando que os liberais aceitam a democracia? Eles aceitam quando eles descobrem que a democracia não é uma ameaça aos direitos humanos, que a democracia não é ditadura da maioria, porque muitos achavam que a democracia se tornaria tirania das massas. E aí o Bobbio diz: há um momento que os liberais percebem que a maioria vai querer os direitos naturais porque eles beneficiam essa maioria. Claro, o Bobbio não é um marxista. Os marxistas têm uma leitura diferente disso. Há um historiador / cientista político canadense mais ligado ao marxismo, embora seja bastante heterodoxo, chamado Crawford McPherson. O McPherson tem um livro sobre esse tema chamado... Tem vários livros, né? Tem um chamado A Teoria Política do Individualismo Possessivo, que é bem interessante. Tem um chamado A Democracia Liberal. Eu li vários livros do McPherson. E o McPherson diz que, na verdade, os liberais aceitam a democracia quando eles entendem que é possível um regime democrático com propriedade privada. Ou seja, um regime democrático que não ameace a propriedade privada dos meios de produção especificamente. Ou seja, quando eles percebem que é possível uma democracia burguesa. O que seria uma democracia burguesa? Uma democracia que convive com a dominação da burguesia, do capitalismo, ali nos termos mesmo propriamente marxistas. É claro, para um marxista, a democracia, de fato, só acontece quando está democratizado também os meios de produção, a empresa. Quer dizer, quando a democracia não se restringe à política. Tá? O marxista chama de democracia burguesa aquela democracia que é só formal, que é só na Constituição. E que, na prática, continuamos submissos ao patrão, aos desmandos, às arbitrariedades do capital. Então, a democracia burguesa seria essa democracia meramente formal, meramente política, meramente constitucional. E a visão deles, do McPherson especificamente, é que justamente os liberais aceitam a democracia quando eles entendem uma configuração política que não prejudique a propriedade privada, não prejudique o capital. É bastante interessante essa discussão, né, sobre as relações entre liberalismo e democracia. No século XX começam a aparecer vários liberais aceitando a democracia, embora também há liberais que foram simpáticos ao fascismo, há liberais dos mais diversos tipos, como nós já comentamos aqui em outros vídeos aqui no canal. Bom, espero ler o que vocês têm a dizer sobre isso aqui embaixo nos comentários.